Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a Carmen do blog O Que Vi do Mundo e hoje eu vim fazer o primeiro vídeo sobre uma nova série que é produção de texto, metodologia científica, enfim. Eu fiz um vídeo recentemente perguntando para vocês o que vocês achavam de eu tratar desses temas, de como escrever cientificamente, problemas de texto e tudo mais, porque vocês sabem que eu reviso texto, dou aula de redação oficial, de produção de texto, essas coisas todas, tudo que não gramática. E eu perguntei se vocês queriam que eu fizesse um canal novo ou uma série aqui. Eu estava mais propensa a criar um canal novo para não misturar os assuntos, né? Quem gosta de literatura e tal, fica vendo essas coisas. Mas a maioria de vocês, e vocês participaram bastante, me deram muitas sugestões, vocês foram ótimos, eu agradeço todo mundo que contribuiu. A maioria de vocês disse que poderia ser uma série aqui mesmo e que quem não se interessasse pelo tema era só não assistir o vídeo e só assistir os de literatura. Pois bem, então aqui estou. E atualmente eu tenho publicado 2 vídeos por semana, um aos domingos e outro às quartas, né? Sempre de noite, às 7 horas. E como agora eu quero introduzir esse tema novo, é uma série assim que eu acho que vai ser bem gigante, né? Não sei quando que eu vou terminar. Não posso nem já de antemão dizer quantos vídeos serão sobre essa série, mas enfim, não importa. Como eu quero inserir esse tema novo, então eu vou publicar um dia a mais por semana. Serão 3 vezes por semana. 2 vezes sobre literatura e outra vez sobre produção de texto. Então eu vou continuar publicando aos domingos, terça e quinta. Sendo que às terças eu sempre irei publicar algo sobre produção de texto, metodologia científica e tudo mais. Isto posto, vamos lá. Eu pensei, qual seria o assunto mais interessante para um primeiro vídeo dessa série, né? Qual tema abordar? Por onde começar? E aí eu cheguei à resposta que eu acho que todos que fazem essa pergunta chegam, né? Por onde começar? Pelo começo. Falando de produção de texto, língua e tudo mais, escrita, qual é o começo? Pensamento. Pensamento e linguagem. E aí vocês podem pensar, ora, mas o que tem o título deste vídeo a ver com pensamento e linguagem? Eu vou chegar lá, vocês vão ver. Confie. Muitas pessoas sempre me falam o seguinte, eu sei o que eu quero escrever, só que não consigo colocar no papel. É a síndrome da folha em branco. Eu tenho certeza que muitos de vocês também já ouviram isso, ou já disseram isso. Isso por quê? Porque há uma imbricação, sim mesmo, de imbricar. Imbricar é desse sentido, tipo telha. Uma coisa ser diferente da outra, mas está presa à outra. Há uma imbricação entre pensamento e linguagem. A linguagem estrutura o pensamento. E eu sou propensa a acreditar que o pensamento estrutura a linguagem também. Acho que é um vetor de mão dupla, né? Um afeta o outro, eles se afetam mutuamente, o pensamento e a linguagem. Tanto que há pessoas, eu acredito que é a minoria, há pessoas que precisam escrever para pensar. É o meu caso. Mas é que escrever para mim é uma necessidade. A gente não tem necessidade de pensar, de se comunicar? Então, eu tenho necessidade de escrever porque essas coisas estão imbricadas. Tem gente que precisa pensar para escrever. E aí tem a dificuldade, porque a pessoa procura estruturar o pensamento para depois escrever. Só que nem sempre ela consegue estruturar o pensamento e aí ela não escreve. Ora, a gente não pensa de maneira estruturadinha assim. A gente tem fluxos, né, mentais, ligações sinápticas o tempo todo. A gente vai estruturando, vai consertando depois. A gente vai consertando a fala que a gente faz. Por exemplo, se eu não editar esse vídeo vai ser um monte de bobagem. Por quê? Porque não está tudo estruturado, eu não faço script, não faço nada, né? Então essas coisas não vêm prontas, elas se fazem no fazer. A escrita é a mesma coisa, se faz no fazer. Enquanto você pensa, você escreve, enquanto você escreve, você pensa. Para muita gente é necessário fazer fichamentos antes de começar a produzir um texto, principalmente científico. Funciona para alguns, não funciona para outros. Eu ainda vou fazer um vídeo sobre fichamento, resenha, resumo, porque eu acho que é um tema que merece um vídeo específico. Aí lá eu vou comentar melhor sobre essa questão. Voltando ao que eu estava dizendo, para a maioria é preciso pensar para escrever. E é por isso que a maioria também sofre mais do que deveria. Para a minoria, precisa escrever para pensar, que é o meu caso. Vou abrir um parênteses aqui, me permita um parênteses. Eu me dei conta dessa necessidade de escrever para pensar quando eu fiz minha primeira viagem internacional a Buenos Aires em 2004.
Eu fui sozinha. E era a primeira vez que eu pisava fora do país, eu vi um monte de coisa maravilhosa, achava tudo maravilhoso. Eu acho qualquer lugar maravilhoso. Aí eu passava o dia visitando as coisas, eu chegava à noite, eu não conseguia dormir se eu não escrevesse. Aí eu fazia diários de Buenos Aires, né? Eu mandava para meus amigos, assim, por e-mail, os relatos do dia, assim, tudo que eu tinha visto, as minhas impressões, não sei o quê. Aí eu lembro que depois um amigo até falou assim, por que você não monta um blog? E eu falei, nossa, mas isso é coisa infantil, né? Porque naquela época os blogs estavam começando, não era como hoje. A gente tá falando de 13 anos atrás. E aí eu mandava. E a partir de então, todos os dias eu tinha que escrever meu dia, senão eu não conseguia dormir, porque ficava me atazanando, pulando. Quando eu visitei o Teatro Colón, então, e assisti minha ópera Carmen, nossa, eu achei que eu ia ter um troço, assim. Se eu não escrever, eu fiz um diário de Buenos Aires especial só pra falar da ópera e do Teatro Colón. Tamanha inquietação do ser, porque fica aquele monte de coisa, eu presto muita atenção nas coisas, e as coisas ficam me enlouquecendo. Eu tenho que aprisionar na escrita para eu conseguir ficar em paz. Eu tenho que fossilizar, digamos, não, fossilizar é muito feio, mas eu tenho que cristalizar tudo isso na escrita para eu ficar em paz. É como se fosse meu HD externo. Algumas pessoas são assim, mas a maioria funciona de maneira contrária. E um não está certo nem outro errado, são formas diferentes de funcionar, você tem que descobrir a sua. Porque também sempre me perguntam qual é a melhor maneira de se preparar, de estudar, de escrever, começar essas coisas. A melhor maneira é você aprender o que faz sentido para você, porque não existe certo ou errado. Eu tenho um amigo que precisa fazer muitos fichamentos antes de começar. Eu já não faço fichamento nenhum. Eu começo com a escrita neurótica, depois eu vou cortando, vendo o que dá para aproveitar e pronto. Mas não é ele que está certo ou errado e vice-versa. Não existe certo e errado sobre esse assunto. Aliás, eu acho que não existe certo e errado para um montão de coisas na vida. Quem me acompanha já sabe mais ou menos o meu posicionamento. Você tem que descobrir sua maneira. Talvez eu faça um vídeo só sobre isso, aí eu comente mais. Eu não quero sair do foco desse aqui. Eu estou falando que pensamento estrutura a linguagem estrutura o pensamento. Eu não sei, é a história do ovo e da galinha. Não importa quem veio antes. O que importa é que estão imbricados. Com isso eu vou chegar à pergunta desse vídeo. E qual é o objetivo da linguagem? Que também é do pensamento, já que estão imbricados, um afeta o outro. É a comunicação, não é? Acho que todo mundo concorda que é a comunicação. Tanto que as pessoas, mesmo as não alfabetizadas, elas se comunicam, né? Pela linguagem oral, se comunicam pelo gestual. As pessoas que são impossibilitadas de falar, as pessoas que são mudas, elas se comunicam. Tem libras, ou se não for por libras, por sinais. É uma necessidade humana, assim, uma das mais essenciais. E a gente se comunica por vários meios, e um desses meios é a linguagem, que reflete o pensamento. Às vezes a gente precisa pensar antes de falar, às vezes a gente fala antes de pensar. E a maior parte das vezes se arrepende, para vocês verem como essas duas coisas estão imbricadas. E agora eu vou à questão central desse vídeo. Qual é o maior problema de um texto? Qual é o pior erro de um texto? O texto que não comunica. A pessoa pode escrever gente com J, berinjela com G, separar sujeito de verbo com vírgula. Isso a gente conserta facilmente. A gente não tem problema nenhum em entender o que ela quer dizer. A gente conserta para ficar de acordo com a norma culta. Mas se há erros sintáticos, depois eu já explico o que é isso, de modo que a gente não consiga entender o que a pessoa quer dizer, é o pior erro possível. Por quê? Porque o texto tem que parar em pé sozinho. Ele não pode depender do autor para explicar o que ele quis dizer. E eu estou falando de qualquer texto, pode ser texto jornalístico, qualquer tipo de texto. Ele tem que parar em pé sozinho e não é fácil, por quê? Porque a escrita, ela é muito pobre se comparada à linguagem oral. Quando a gente fala, a gente tem entonação de voz, frequência, ritmo da fala, altura. A gente tem um contexto, porque às vezes o que você fala só faz sentido de acordo com o contexto onde você está. Linguagem corporal, eu mesmo falo muito com as mãos. Ou às vezes eu posso estar imóvel, mas a posição do corpo também diz alguma coisa. Expressão do olhar, às vezes o olhar comunica mais do que o que fala a boca. É uma série de coisas que no texto escrito se perde. Se o texto for científico, se perde totalmente. É por isso também que a gente tende a achar que escreve bem
aquele autor que parece que está falando com a gente. Porque ele dá essa ideia de proximidade. A gente vê muito disso em romance, em crônica. Ele usa elementos que simulam uma aproximação, como se estivesse assim conversando do lado. Ele está simulando uma presença, tentando cobrir uma deficiência da linguagem escrita, que é estar apartada do seu autor. Se vocês quiserem ler uma coisa interessante sobre isso, eu aconselho Fedro, um diálogo de Platão. E aqui o Sócrates, né, o Platão por meio do Sócrates, quem viu meu vídeo lá sobre diálogos platônicos sabe do que eu estou dizendo, o Platão, pela boca do Sócrates, condena a escrita. Imagina se ele estivesse hoje na era da internet, do mundo virtual, ele ia odiar certamente, porque ele já odiou o texto escrito por apartar o autor do que fala. Eu disse que o autor não comunica quando ele escreve um texto com problemas sintáticos. O que é isso? É quando ele não articula bem as orações, os parágrafos, as coisas. Você não entende o que ele quer dizer. Se você não entende o que ele quer dizer, ele não está comunicando. Se ele não está comunicando, ele já botou por terra o que é essencial para a linguagem. E pior, quem lê fica com a impressão de que a pessoa tem problema de raciocínio. Mas isso não tem sentido, esse cara é louco. Para vocês verem como essa questão de linguagem e pensamento são imbricadas. O processo reflexivo, ele se efetua na linguagem, seja por meio da fala, seja por meio da escrita. E quando a fala ou a escrita não concatena lé com cré, você acha que a pessoa tem problema de cabeça. Ela não soube usar a linguagem de maneira a representar a sua reflexão sobre alguma coisa. Esse é um dos assuntos que eu acho que merece um vídeo específico, não sei. Os problemas sintáticos, o que eu considero grave, quais são os problemas e por quê. Enfim, acho que eu vou fazer um vídeo sobre isso. Mas é a sintaxe, gente, que é mais importante na comunicação, na linguagem. Eu já falei pra vocês, gramática é o meio. O texto ele tem que ter uma qualidade sintática para comunicar. A gramática, ela é um meio para se atingir uma produção oral coerente ou uma produção escrita coerente. Ela não é finalidade. Sem a sintaxe você não consegue fazer isso. Porque a gramática você corrige. Eu digo a gramática mais normativa, com aquelas regrinhas tal, de ortografia e tal. A gente corrige facilmente, a gente percebe que não está de acordo com a norma culta. Agora, se você nem entende o que a pessoa quer escrever, e isso é um problema sintático, você não tem como corrigir, porque você não entendeu. O pior problema de um texto é esse, não comunicar. É fazer com que o leitor sinta a necessidade de ter o autor por perto para explicar o que ele não conseguiu entender por meio do que o autor escreveu. Isso é muito mais frequente do que a gente imagina. Então por hoje é isso. Me digam o que vocês querem ver mesmo. Eu já tenho algumas ideias de vídeo, já até comentei algumas ideias neste vídeo, mas eu gostaria muito de saber quais são as dúvidas, os problemas principais que vocês têm. Eu vou falar ainda do processo científico, da angústia do processo científico. Eu vou falar dessas coisas todas. É só uma questão de ordem. Eu preciso saber o que vocês querem ver primeiro. Muito obrigada por assistir. Eu espero que vocês curtam esse vídeo, avaliem, comentem. Me sigam nas redes sociais, o Que Vi do Mundo, Snapchat, Instagram e Facebook. Beijos e tchau, tchau.